Antes mesmo do Tobey Maguire eternizar o Homem-Aranha no início dos anos 2000, a Marvel Productions já havia emplacado grandes sucessos do Aracnídeo nas telas, em específico, é claro, as séries animadas do Homem-Aranha. E não é exagero, tá? Já que a primeira série animada do herói foi exibida em 1967, 5 anos após a primeira aparição do personagem nos quadrinhos, ou seja, já era um sucesso estrondoso na época. E de lá pra cá foram quase 60 anos com diversas aparições nos mais diferentes tipos de desenhos, dos mais sérios aos infantis, passando por experimentações futurísticas e até investidas no mundo 3D. E bom, eu não quero falar muito sobre esse 3D aí, senão eu já vou me estressar na introdução aqui desse vídeo. É sério isso? É sério? E aproveitando o lançamento recente de Através do Aranhaverso, que inclusive o Tio Geek já teve a oportunidade de assistir graças a Cinemark, muito obrigado. Cara, hoje a gente vai conferir todas as 10 animações do Homem-Aranha lançadas até hoje. A gente vai ranquear da pior a melhor e esse vídeo tá cheio de polêmica, tá? Já adianto pra vocês. Mas comenta aí embaixo qual o seu top 3 das melhores animações, então a melhor animação do Homem-Aranha que vocês já assistiram na vida de vocês. E só vale séries animadas, tá? Eu sei. Tá bem. Homem-Aranha Ação Sem Limites, de 1999, de certo modo, né, querendo ou não, é uma sequência do clássico Homem-Aranha de 1994. Pois na trama, a expedição do filho do astronauta de JJ Jameson para a Contra-Terra acaba sofrendo com a interferência de Venom e Carnificina, né, motivando Peter Parker a ajudar, é claro. Só que aí o teioso, ele acaba sendo preso no meio do caminho em um universo cyberpunk que não agradou muito o público, tá? Eu também. Cara, a questão de Homem-Aranha Ação Sem Limites, né, entre todos os outros problemas que o Tio Geek vai falar aqui pra vocês, mas a questão principal pra mim é que essa animação tentou replicar o sucesso que foi o Batman do futuro na época. Eles tentaram replicar a empolgação de um mundo tecnológico e futurista, mas claramente deu muito errado. Cara, o Batman do futuro, pra quem já assistiu a animação, sabe que é sensacional, né? De fato é um clima futurista, mais sombrio, mais pesado, e pô, eles adaptaram muito bem esse personagem. Só que aqui no caso da Marvel, ela pensou, já que tá dando certo lá pra nossa concorrente DC, que tal a gente fazer o mesmo com o Homem-Aranha? Foi um desastre. A dublagem era terrível, o enredo inconsistente, a ambientação era tenebrosa, era muito feio, o traje do Aranha era muito esquisito, e olha que essa animação, por incrível que pareça, tinha muito potencial. E quem disse que isso é problema meu? Ela tinha um conceito interessante, com enredos até que promissores, né, envolvendo aí o Venom, Carnificina, animais humanoides e várias terras, mas o resultado final, pelo menos pra mim, não me agradou nem um pouco, tá muito distante daquele Homem-Aranha que eu conheço, é uma ideia que no final das contas não deu muito certo, e se você perguntar pra qualquer fã do Homem-Aranha, com certeza eles vão dizer que ou essa ou então a próxima animação é a pior que já existiu na história do Homem-Aranha, com certeza. Que loucura. Cara, essa animação consegue ser mais constrangedora que a minha adolescência, velho, não dá. A animação, né, Ação Sem Limites, obviamente acabou sendo cancelada após um curto período de 13 episódios, e muitos acreditam que ao invés desse Peter Parker, pra esse clima meio futurista, sombrio, teria sido melhor esse Homem-Aranha aqui, ó, o Miguel O'Hara de 2099, e de fato faz muito mais sentido, que inclusive esse personagem aqui tá no novo Aranhaverso. Ele sim faria muito mais sentido do que o tradicional Peter Parker, mano. Se fosse o Miguel O'Hara seria sensacional. Com certeza faltou foi limite pra essa animação. Trocadilhos ruins. Mas aí, vocês concordam com o Tio Geek? Será que Ação Sem Limites de fato é a pior animação da história do Cabeça de Teia? Ou então eu tô tirando muito Nescau e tem alguma outra que é pior que essa? Comenta aí embaixo. Temos aqui outro fiasco na carreira do Homem-Aranha, só que dessa vez a série animada de 2003, o fatídico 3D, que só de lembrar já me dá raiva. Isso é ridículo. Cara, obviamente eles tentaram replicar o sucesso, né, que havia sido o Tobey Maguire, né, com os filmes da Sony lá no início dos anos 2000, tentaram replicar exatamente igual, só que não deu certo, velho. Tá querendo paz, é? Vai, igreja. Ou seja, eles tentaram se promover com algo mais maduro e sério, quando esta na verdade não era a realidade, foi apenas a primeira de uma sequência de escolhas ruins que afundou a animação de vez, cara. E o grande problema aqui pra mim é o traço da animação, não tem como, porque essa animação, né, tridimensional, não foi muito bem recebida devido à qualidade da tecnologia da época. Cara, era bizarro, vocês estão vendo aí as cenas, era muito medonho, e revendo hoje em dia é pior ainda. Cara, parece gráfico de Play 2 mal renderizado, mano. Se vacilar o Narutinho de Play 2, tem gráficos melhores que essa jossa. Impressionante. E tudo bem que no início dos anos 2000, de fato, o 3D ainda não era muito comum, não eram todos os estúdios que conseguiam tirar de letra, tava ainda no início, mas cara, entre fazer isso daí ou então não fazer, eu prefiro não fazer. Ficou algo não natural, movimentos de câmera estranhos e o plano de fundo parecia sem vida, cara, sem graça. Nem mesmo um roteiro decente ou então a dublagem do Neil Patrick Harris, né, conseguiram salvar esta série do cancelamento prematuro. Mas eu ainda acho, cara, que Ação Sem Limites consegue ser pior do que
que essa animação de 2003, porque a de 2003 pelo menos tem um outro elemento, né, tirando a animação gráfica, que é até que interessante, só que a Ação Sem Limites, nada nela é interessante, por isso que ela ficou em último e essa daqui em nono. Mas novamente, vocês concordam com o Tio Geek, ou então vocês mudariam aqui a posição no ranking? Será que a animação de 2013 é a pior do Aranha? Vão comentando aí, bora interagir aí. Eu sei. Tá bem. Em oitavo lugar, temos Homem-Aranha e seus incríveis amigos de 2021, que é basicamente uma reimaginação do clássico de 1981 de mesmo nome. Porém, essa versão atual, né, apesar de ser uma animação bem infantil, mas é uma ótima forma de apresentar o herói pra gurizada de hoje em dia, pô. Afinal, com aventuras bem simples, ele apresenta toda a dinâmica básica de quem é Peter Parker, Miles Morales e Gwen Stacy, além de introduzir vilões icônicos e até outros heróis da Marvel, cara, é legalzinho. E o que mais me chama a atenção nessa animação é que ela se aproveitou muito bem do sucesso do Aranhaverso, né? Porque além deles trazerem dois outros personagens do filme, né, que é o Miles Morales e a Gwen Stacy, que são basicamente os protagonistas junto com o Peter, mas aqui, por exemplo, eles introduziram a versão feminina do Dr. Octopus, né, deixando bem clara a sua influência. Afinal, Olivia Octavius, né, foi justamente o que vimos no Aranhaverso, que é uma personagem sensacional. Ah, é, claro. E o motivo de eu ter colocado essa versão aqui de 2021 um pouco atrás no nosso ranking não quer dizer que ela seja ruim e inassistível, não é isso, é porque é uma animação que não conversa comigo, com o Tio Geek. Eu tenho 23 anos, cara, não dá pra assistir isso, né? São histórias infantis, bem bobinhas, enredos bem fraquinhos, é realmente pra criança. Mas, cara, os trajes, o visual, a trilha sonora, tudo é muito bem feito nessa versão de 2021. Se você tem aí algum sobrinho, algum filho, cara, apresenta essa animação pra ele, porque é muito boa pra introduzir. Mas é aquela coisa, né? Frente às outras animações que a gente vai ver aqui ainda nesse ranking, eu, pelo menos, gosto muito mais das outras do que essa, que claramente é infantil e que não conversa muito comigo. Mas comenta embaixo se você já assistiram, se vocês gostam desse remake, comentem aí. 1981 foi o ano das animações do Aranha, né? Porque no mesmo ano foram exibidas duas animações do Cabeça de Teia, Homem-Aranha e seus incríveis amigos e Homem-Aranha de 81, que é uma animação totalmente esquecível, velho. Pode postar. Cara, geralmente quando a gente fala das animações antigas do Homem-Aranha, o que vem em mente é justamente a dos anos 60, ou então a dos anos 90, só que ninguém lembra dessa animação de 81. Se você lembra, você tá mentindo. Até o filme do Norbit é mais lembrável que isso aí. Se acha muito engraçadinho, né, otário? Em 1981, recebemos uma versão nova do Amigão da Vizinhança com o traço mais marcante em sua animação. Porém, por ter sobrevivido por apenas 22 episódios, mesmo entre os fãs, essa temporada não é muito lembrada, pois a escrita ainda é um problema pros dias de hoje, né? Com episódios tão básicos quanto o He-Man e os Mestres do Universo ou qualquer desenho popular da época, velho. Afinal, o mais importante ali era a ação, só que mesmo assim foi essa animação de 81 que introduziu a ideia de trazer heróis convidados de outros cantos da Marvel, como o Capitão América e o Namor, né, o que se tornaria um grande sucesso em versões posteriores, cara. Ou seja, tem elementos interessantes, não é um desastre total, de fato pouquíssimas pessoas assistiram, né, pela curta temporada. Eles até introduziram vilões icônicos também da Marvel, né, como o Doutor Destino, se eu não me engano, o Caveira Vermelha, teve mó galera aí, cara. Só que no final das contas é aquela coisa, né? Foi um período muito curto, foi só uma temporada, poucos episódios, as histórias em si não eram lá tão memoráveis, o roteiro era bem mais ou menos, e aquilo, o foco dessa animação era ação, era porradaria. Nesse quesito, na época, foi muito bem vista, mas, né, trazendo pro dias de hoje, não dá pra rever essa animação hoje, né? Tudo é sempre complicado com o Peter. Não, entre assistir essa animação de 81, ou então assistir 50 minutos de Haluka, dá pra colocar a Haluka em velocidade 2? Em sexto lugar, temos a versão clássica do Homem-Aranha e seus incríveis amigos, lançado também em 1981, né? Que a gente acabou de ver. Afinal, exibida originalmente na Fox Kids, Homem-Aranha e seus incríveis amigos foi um sucesso na época. Tudo porque a dinâmica do Tails com o Homem de Gelo, né? Que era o mutante popular dos X-Men, e a Flama, criada especificamente pra série, funcionavam muito bem. O trio enfrentava vilões conhecidos do Homem-Aranha e de outros núcleos dos quadrinhos da Marvel, sendo que a participação de outros heróis, como os X-Men, também se tornou cada vez mais comum. E era uma animação que até que funcionava, era bem simples, era bem charmosa, ela tinha um carisma muito grande, as cenas empolgavam, o roteiro era bem escrito pra época, era legalzinho, cara. Revendo hoje em dia, eu revi alguns episódios, até que dá pra assistir. Só que é aquela coisa, né? Comparado com as demais animações que nós iremos ver ainda aqui nesse ranking, eu tive que colocar essa de 81 um pouco atrás do nosso ranking, né? Porque a partir daqui é só pedreira, cara, e vocês vão entender. É sério? A animação mais recente do herói, né, que é Marvel's Spider-Man de 2017,
Elliott veio para acompanhar os filmes do Tom Holland, mas acabou sendo moldada ainda mais por outros sucessos recentes do personagem, como o filme do Aranhaverso e o jogo de Play 4, cara, que é sensacional. E outra coisa sensacional também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que nós estamos aqui no meio do vídeo, que a gente tem muita coisa para falar ainda do Teioso. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, que eu vou estar seguindo todo mundo de volta e interagindo com vocês. Ou seja, tirou um print aqui da tela, me marcou lá com @LucasMGeek, eu vou estar te seguindo de volta e ainda por cima interagindo contigo, cara. E comenta aí embaixo qual o tema do próximo vídeo que vocês gostariam de ver aqui nesse quadro, né? Do pior a melhor. Comenta aí que eu vou estar aceitando as sugestões de vocês. Nice. E embora os críticos tenham elogiado a sua animação pela escrita e performances fortes, só que Marvel Spider-Man, né, a partir da terceira temporada, foi alterada para Spider-Man Maximum Venom, que infelizmente também recebeu críticas mistas dos fãs. Ela segue o enredo clássico do Homem-Aranha e a transformação de Peter Parker, até que ela faz uma curva diferente, pois aqui o Peter ele é enviado para uma escola para crianças geniais. Então, indo além dos dramas de Peter Parker, essa animação explora muito bem outros membros do time Aranha, né, como Miles Morales e Aranha Fantasma, apelando para um público mais amplo. É sério isso? É sério? E por essa animação ser justamente uma versão recente desses Homens-Aranhas que a gente tem visto nos cinemas, com Aranhaverso, com jogos de Play 4 e Play 5, talvez essa animação seja a que mais dialoga com o público jovem hoje em dia, cara. Nesse aspecto, ela se saiu muito bem. Pô, você tem 3 dos personagens mais queridos da Marvel atuando juntos, velho, combatendo os vilões juntos, e tudo isso com um traço moderno e dialogando com a molecada que adora o MCU. Impressionante. E eu só não coloquei essa versão de 2017, que eu gosto, tá? Volta e meia, quando tá passando o episódio, eu tiro ali pra ver, porque é interessante, mas eu só não coloquei ela mais à frente no nosso ranking, porque não dá, cara. Vocês vão entender, porque não tem como. A partir de agora é criança de colo correndo. Em quarto lugar, sim, é a primeira polêmica do vídeo, acredito eu, temos Ultimate Homem-Aranha, que é uma animação odiada por muitos, adorada por outros, mas eu sinceramente tive que colocar ela aqui em quarto, porque comparado com as outras que eu acabei de citar aqui, não dá, gente. Ultimate Homem-Aranha perto da de 81, ou então Ação Sem Limites, ou então a série animada de 2003, e isso daqui é o Poderoso Chefão. Ah, Rose, eu adoro esse rapaz. Que inclusive o Tio Geek já fez um especial contando a história de Ultimate Homem-Aranha, tá? A animação, é só vocês clicarem em cima nos cards depois pra assistirem, mas depois, agora não. Cara, Ultimate Spider-Man, apesar da controversa decisão de não estrelar com o Miles Morales, foi um capítulo interessante na história de Peter Parker, porque essa animação apresenta uma versão de Peter mais ligada com a SHIELD, trabalhando lado a lado com heróis nem tão conhecidos assim, né, como é o Nova e a Tigresa Branca, que são ótimos personagens. E apesar de ser fortemente influenciada pelo sucesso, né, dos filmes do MCU, mas essa série animada flerta com o humor mais presente, né, sem medo de quebrar a quarta parede o tempo todo. Porém, se por um lado isso tornou o desenho mais popular entre as crianças, infelizmente atrapalhou o desenvolvimento do roteiro, né, porque é piada o tempo inteiro, cara. Nossa, eu adorei, que barato! É aquela coisa, a série animada de 2017 eu acho que dialoga com a gente, né, com os jovens, com os adolescentes, bem melhor do que o Ultimate, que claramente ainda é para um público mais infantil, porque, mano, o Peter ele não consegue dialogar 30 segundos com alguém que é piada atrás de piada e coisinhas bobas. Peraí, eu não iria tão longe. E outro motivo também, e isso daí já é mais um ranço, né, dos fãs, é que essa animação do Ultimate, ela veio para suceder o espetacular Homem-Aranha de 2008, e muito por conta disso, a maioria da galera detesta essa animação, porque, velho, eles cancelaram o espetacular Homem-Aranha, que eu já adianto pra vocês que é uma das melhores séries animadas do Aranha, pra colocar o Ultimate, sabe? Tipo, não tá na mesma balança aqui. Mas que Só que tirando tudo isso, é uma animação, cara, que funciona, pois embora as histórias não sejam muito memoráveis, toda a relação desse Peter com seus aliados e até mesmo com os vilões faz cada episódio valer a pena, mano. É uma animação que eu veria de novo? Não, mas tecnicamente e pra um público específico, ela é muito divertida. Vamos falar de nível técnico aqui agora. Eu começo Homem-Aranha de 1967. Nossa, eu fui longe agora, hein? Vamos falar de nível técnico? Temos aqui a primeira animação da história do Homem-Aranha, cara, que é uma das mais divertidas devido à sua grande galhofa sessentista. Inclusive, foi nessa animação que a gente tem alguns dos memes mais memoráveis da história do Homem-Aranha, cara, como aqueles 3 Homens-Aranhas apontando um pro outro, né, que rolou agora no MCU. Até a música tema do Aranha, que ficou mundialmente conhecida e é a mais famosa, é dessa animação. Spider-Man,
A primeira temporada, né, teve o Stan Lee como consultor e de fato foi uma ótima temporada, só que a segunda e a terceira infelizmente tiveram cortes nos custos, e esses cortes envolviam livrar-se dos vilões clássicos dos quadrinhos e substituídos por monstros genéricos, né, cara, infelizmente, mas ainda assim era muito divertido. E apesar das técnicas de animação e o roteiro não terem envelhecido muito bem, afinal, pô, é os anos 60, época essa em que o Venom nem sequer existia e tanto a Gwen Stacy quanto a Mary Jane ainda eram novidades para os leitores do herói, mas essa versão ainda tem o seu valor graças ao legado colossal que ela deixou na cultura pop. Porque mesmo com recursos escassos, com pouca grana, com uma galeria de vilões bem chuta, uma segunda e terceira temporada mais ou menos, só que a importância, o legado disso daqui para a história do Homem-Aranha é gigantesco, cara. Muitas pessoas tiveram contato pela primeira vez com o personagem nessa animação, porque não era todo mundo que lia gibi também. Ah, é, claro. Eu ousaria dizer que sem essa animação, sem o sucesso dela, que bombou na época, tá? Já adianto pra vocês, sem ela, eu não sei se haveriam outras animações, outros filmes live actions, eu não sei nem se o Homem-Aranha seria esse personagem tão popular que é hoje em dia. Talvez ele ficasse só nos quadrinhos se não fosse essa animação. Impressionante. Mas e aí, vocês concordam com o Tio Geek? Ou então eu dei uma leve exagerada colocando essa animação aqui no nosso top 3? Comentem aí a opinião de vocês. E a partir de agora já ficou meio que manjado, né? Porque ou seria uma ou outra. Ou a animação de 94, que é clássica, ou então espetacular de 2008. Mas em segundo lugar, eu coloquei a animação de 94. Aí, meu, eu vou sair na rua agora, vão tacar pedra em mim, eu vou ser hateado. Me quebrei. Me quebrei. Eu sei que tem muitos fãs que julgam essa como a melhor animação do Teioso e eu não tiro a razão de vocês não, tá? Foi muito difícil pra mim fazer esse ranking também, porque essa animação é excelente, cara. E assim como o Ultimate, o Tio Geek já fez um mega especial aqui no canal contando toda a história da animação do Miranha de 94. Cara, esse vídeo ele bombou, se eu não me engano ele tá com 700 ou 600 mil visualizações, mano, viralizou, vocês curtiram, vocês amaram, então ó, link aí em cima nos cards depois pra vocês conhecerem essa história que infelizmente nem muitas pessoas têm conhecimento, ainda mais os jovens de hoje em dia, cara. É interessante, vai lá conferir depois. Ah, é mesmo? É? Só que nessa versão, o humor do Peter Parker, né, que a gente estava tão acostumado, foi deixado um pouco de lado, não totalmente, mas foi deixado, e aqui teve o drama. Só que é um drama muito bem feito, pois a luta do Peter para manter o seu relacionamento com Mary Jane e seu trabalho no Clarim Diário ganharam um destaque tão grande quanto os embates contra os super vilões clássicos. Cara, isso elevou a coesão e a seriedade da produção, que conseguiu adaptar de perto diversos elementos dos quadrinhos, né, sem parecer caricato. Simplesmente quase todos os arcos até então, né, nos anos 90, ou pelo menos os mais importantes, foram adaptados nessa animação. Cara, teve até eles adaptaram lá no final a Madame Teia, velho, de Guerra Secreta. Madame Teia, nos anos 90, que inclusive foi onde as pessoas conheceram de fato a Madame Teia, né, porque até então só quem lia quadrinho conhecia ela. Eu estou totalmente sem palavras pela surpresa. Sendo que essa animação também foi responsável por introduzir a toda uma geração aos vilões mais icônicos do Homem-Aranha, né, e aliados importantes que marcaram a carreira do herói, né, como a Madame Teia, como eu disse, e a Gata Negra. Rapaz, os rolos do Peter aí com a Gata Negra, ó, só quem assistiu o especial do Tio Geek sabe, hein, mas o Peter, ele é... rapaz... Ah, é mesmo? É? E cara, olhando assim em retrospecto, tá, analisando hoje em dia, e eu já adianto pra vocês que é uma animação que no traço, ela ficou um pouco datada, mas as histórias são sensacionais, assim como a maioria das animações dos anos 90, né, como os X-Men e o Batman The Animated Series, mas é uma animação do Homem-Aranha que se você olhar em retrospecto hoje em dia, você vai ver um Peter, como eu disse, bem diferente, né? É um Peter que ele não é o bobão, ele não tá fazendo piada o tempo inteiro, pelo contrário, ele tá mais musculoso, mais sério, e mais tem uma razão pra isso. Pois ao contrário de hoje, né, que temos uma visão do personagem como esse adolescente de idade escolar, a imagem do Homem-Aranha na época ainda era que vinha da série de 77, né, protagonizada lá pelo Nicholas Raymond, quem lembra? Tanto é que o personagem do desenho é idêntico ao Nicholas Raymond. E devido ao enorme sucesso, a animação foi renovada por 5 temporadas até enfim ela ser cancelada. Mas e vocês? Aí agora a opinião polêmica. Qual a melhor animação do Homem-Aranha pra vocês? É essa de 94 ou então o Espetacular Homem-Aranha de 2008? Comentei, porque a minha, né, acabei de entregar aqui. Se essa tá em segundo, então o Espetacular Homem-Aranha obviamente tem que estar em primeiro, porque não só é a melhor animação do Aranha, na minha opinião, como também é uma das melhores animações, né, no quesito séries que eu já assisti na vida. Eu já imaginava. Afinal, após o fiasco que foi aquela aberração da animação de 2003, né, como uma fênix, o Teioso ressurgiu das cinzas em 2008 com o Espetacular Homem-Aranha, sendo que essa animação veio da mente brilhante, né, dos mesmos criadores de Justiça Jovem, que era o grande sucesso da DC, e isso nos ajuda a entender por que essa animação do Miranha foi sensacional, pois mesmo com o traço mais despojado, é palpável o comprometimento em contar boas histórias, velho. O roteiro encontrou uma maneira de incorporar os principais arcos dos quadrinhos
em seu enredo e que fosse de forma orgânica e inovadora, velho. Termos que aprendemos esse semestre. Por exemplo, sobrevivência do mais forte, seleção natural. Porque ao contrário do que a gente viu antes naquela animação horrorosa 3D de 2013 e futuramente também com Ultimate, aqui os personagens eles são muito bem desenvolvidos, eles são bem complexos pra falar a verdade. Então o Peter ele ainda tenta lidar com essa dualidade entre ser um herói e um estudante do colégio de Midtown. O Flash Thompson também recebeu uma abordagem nunca antes vista, porque durante toda a vida o Flash sempre foi o malvadão do ensino médio, né? Já aqui não, porque ele não é só carismático, como em diversos momentos ele ajuda o Peter e o Homem-Aranha, cara. Que por falarmos em ajuda, isso é uma coisa que esse Peter Parker dessa animação de 2008, ele não tem, porque ao contrário das diversas animações, o Peter aqui ele não tem um mentor. Eu acho que não adiantou nada. Então na versão Ultimate Spider-Man, por exemplo, ele tinha o professor Nick Fury, e no MCU, o Tony Stark. Já aqui não, ele tem que lidar com seus problemas sozinho, e isso pra mim engrandece ainda mais o personagem. Cara, o próprio Ed Brook até virar o Venom, o cara teve um dos melhores desenvolvimentos que eu já vi em uma animação. O arco do Duende também é sensacional e eu arriscaria dizer que nenhuma outra adaptação conseguiu equilibrar tão bem o lado heróico e o lado mais humano do Peter Parker. Cara, até o senso de continuidade dessa animação era invejável, era notável, porque cada ação, cada atitude que o Peter ele tomava em um episódio reverberava nos próximos. Isso é um enigma. Que é algo, inclusive, que nós vimos com perfeição na animação dos anos 90, né, de 94, que eu acabei de citar, mas infelizmente na de 2003, no Ultimate, na versão de 2017, a gente não viu isso muito acontecendo. Não, em outras palavras, essa animação é espetacular. Desculpa o trocadilho de novo. Trocadilhos ruins. E é uma pena que essa animação, né, como costuma ser com as demais do Aranha, salve uma ou outra, mas infelizmente essa animação, cara, não durou muito, ela durou uma temporada, gente. Vocês acreditam nisso? Só que dessa vez, cara, o motivo do cancelamento foi por questões de direitos autorais, pois em 2009, né, a Disney resolveu comprar Marvel e assim os direitos do Homem-Aranha pra animação foram pra Disney, que queriam fazer um universo inteiro de filmes e acabaram cancelando pra poder fazer o Ultimate Spider-Man. E é por isso que eu disse pra vocês que muitas pessoas não gostam, tá, da animação do Ultimate, porque ela veio pra suceder o espetacular, e é um downgrade, tá, porque o Ultimate não chega nem perto da qualidade de roteiro, o traço também, que apesar de ser, né, um pouco despojado, mas era interessante, o arco dos personagens, a dublagem, as cenas de ação, cara, era tudo perfeito nessa animação. Quem assistiu sabe o que o Tio Geek tá falando. Admita, bonitão, você tirou a sorte grande. Mas e vocês, meus amigos, vocês concordam? Qual o seu top 3? Qual a sua animação favorita do Homem-Aranha? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Homem-Aranha? Clica nele que foi o nosso ranking do pior ao melhor filmes do Homem-Aranha. Vai lá que tá muito legal, aqui também tem outros ranks. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá mega importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!